É difícil encontrar quem não conheça o Zé Gotinha. Mas como essas imagens mostram, talvez nem todo mundo tenha topado com a versão original do personagem. Criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa, o Zé Gotinha surgiu numa campanha pela vacinação contra a poliomielite. Com o tempo ele se tornou um símbolo das campanhas de imunização e prevenção contra outras doenças. Mas mesmo com todo o seu carisma, o sucesso do Zé Gotinha não tem se traduzido no sucesso das taxas de imunização do Brasil. E a desinformação é parte desse problema. José. E agora, José? José, e agora? A vacinação começou a ser muito divulgada de uns tempos para cá, né? Então tem muitas vacinas que eu não tomei, não por falta, não porque eu não queria. Às vezes falta de conhecimento, de esclarecimento, porque às vezes o que acontece? A divulgação é pouco. Hoje em dia que tem mais comunicação, que divulgam mais sobre vacina, mais a preocupação para não ter surto. É mais rede social, né? Quando tem alguma coisa na rede social, mas assim, eu pesquisar propriamente não. Em relação com a vacina, eu vou ser franco, eu nunca tomei nenhum tipo de vacina. Porque eu vejo várias reportagens que a pessoa toma e acaba ficando, parece que com relação à vacina a pessoa pega uma gripe. Então por esse caso que eu não tomo. Falta de informação ou informações enganosas sobre temas de ciências e saúde são uma epidemia cada vez mais notável. Notícias falsas, desconhecimento sobre a necessidade de se vacinar ou mesmo a suposição de que algumas doenças não existem mais são alguns dos sintomas apontados por especialistas. Isso quando não são os próprios médicos que orientam seus pacientes a não se vacinarem. Vários médicos que não tiveram contato com essas doenças, são os médicos também mais jovens, alguns, me surpreendi com alguns médicos não indicando a vacinação para sarampo. É porque não viveram, não sabem que tem, mesmo que tenham lido, como eles não perceberam esse processo, então isso pode estar acontecendo. De fato, esse é um problema. As pessoas que não gravaram porque não tiveram a experiência, a memória fica com menos marcas desses processos. Mas a vacina contra a desinformação? É preciso se prevenir contra a falta de informação e contra informações equivocadas, boatos e mentiras. E a divulgação científica e o jornalismo científico têm um papel muito importante nessa tarefa. Divulgação ou popularização é você comunicar conteúdos da ciência para pessoas que não são especialistas naquela área de ciência. A comunicação que tem como objetivo afetar comportamento. Se você diz para a pessoa que se ela não vacinar o filho dela, a imunidade de rebanho vai ser perdida e nós vamos ter epidemias, além de dar essa informação, você espera que a pessoa tome a iniciativa de vacinar o filho. Quer dizer, então você além de informar, você está querendo afetar um comportamento. Pois é, muitas pessoas não estão bem informadas sobre vacinação e isso pode motivá-las a não se vacinarem. Há doenças que há muito tempo não têm casos registrados no Brasil, como a paralisia infantil ou poliomielite. O último caso no país ocorreu em 1989. Isso pode dar a impressão de que a doença não existe mais e que não é preciso fazer nada. Mas para que doenças como a polio continuem consideradas erradicadas, é preciso justamente estar com a vacina em dia. Das 10 vacinas obrigatórias para crianças até 1 ano de vida, 9 estão com cobertura abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde. A polio é uma delas. Enfrentar esse problema não é simples, até porque a informação com credibilidade sofre grande concorrência. Mas eu acho que existe um outro problema que é muito mais complicado ainda, que a gente está numa fase de transição do que é meio de comunicação. A gente está num mundo onde as pessoas preferem levar a sério o meme de WhatsApp do grupo da família do que o jornalista premiado apurou. Eu acho que essa tensão, essa necessidade de reconquistar a credibilidade pública é um obstáculo muito grande. Embora novas iniciativas estejam surgindo, no Brasil há muito a se construir ainda nesse campo da divulgação científica, como afirma a editora de ciências do Jornal da USP, Luísa Caires. Na verdade, no Brasil, a gente tem muito pouca divulgação científica, acho que começa daí o problema. A gente, em relação a jornalismo, são pouquíssimos jornalistas especializados em ciências, não se tem muito espaço para isso nos veículos.
Segundo a jornalista, é um desafio chegar ao público com informação de qualidade, ainda mais diante da velocidade com que a desinformação se espalha. Em 2018 mesmo, o Brasil viveu um surto de febre amarela e, na ocasião, um monte de informações exageradas e erradas circularam pelas redes. Uma dessas mensagens, por exemplo, dizia que a campanha de vacinação contra a doença seria para o governo não perder estoques da vacina perto da data de validade. A mensagem ainda dizia que a campanha garantiria o lucro de empresas farmacêuticas privadas. Isso tudo era falso. O Ministério da Saúde tem produzido campanhas especiais para explicar ao público o que são as vacinas e a desconstruir mitos e medos sobre elas. Além da página do Ministério da Saúde, há também um número de WhatsApp para o qual você pode mandar notícias de saúde e vacinação, ou mesmo mensagens de texto ou imagens das quais você desconfie. É o Saúde Sem Fake News. Vale lembrar que o serviço não é um tira-dúvidas, mas um canal de denúncias para que você ajude o Ministério a identificar e apurar essas informações e, com isso, emitir uma resposta oficial. Jornais, revistas e canais do YouTube entraram na briga contra a desinformação em saúde. O site de vídeos, inclusive, conta com um selo de qualidade dos canais que falam sobre ciência, chamado Science Vlogs Brasil. E claro, o incansável Zé Gotinha não está de fora, continuando a ajudar a população a entender melhor as razões para se vacinar. Talvez ele não imaginasse que fosse ter tanto trabalho. José. E agora, José? José, e agora?